Boa noite a todos. Como é bom nós podermos nos reunir para celebrar o Natal, mais uma vez juntos para celebrar o nascimento do nosso Salvador, hoje com essa programação especial de Natal, e desejamos que Deus esteja a abençoar a todos e que sempre nós possamos ter a alegria de sabermos que nós temos um Salvador que morreu para nos livrar de todos os nossos pecados. Queremos iniciar esse nosso programa em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Durante o programa, nós vamos projetar as músicas que nós iremos cantar. Durante o programa também, quando nós formos cantar a parte dos magos, o estribilho da música, a congregação é convidada a cantar, também será projetado. E lembramos que as nossas ofertas de prato no culto de hoje, elas são destinadas para o Instituto Santíssima Trindade de Gramado, Rio Grande do Sul, uma entidade da nossa igreja que faz trabalho de assistência social com crianças, jovens, adultos e idosos. Então, nossas ofertas do programa de hoje serão destinadas para o Instituto Santíssima Trindade. Muito bem, então nós vamos começar cantando o primeiro hino, Ó vinde fiéis triunfantes. Um abençoado programa de Natal a todos. Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, lá do céu prometido, alegres adoremos. Alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Olhai admirados, tão grande humildade, os anjos o louvam com todo fervor, pois veio conosco habitar uma nave. Alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Por nossas alturas celestes baixando, a forma de servo assumiu por amor, e vida gloriosa nos dá para sempre. Alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos
Texto bíblico para o nosso programa de Natal, para a nossa reflexão, Isaías capítulo 7, versículos 10 a 14. O Senhor Deus enviou ao rei Acaz outra mensagem. Peça ao Senhor seu Deus que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não vou pedir sinal nenhum. Não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Vamos cantar agora o hino Seu Nome é Maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam com cada um de nós, quando queremos refletir no texto há pouco lido de Isaías capítulo 7, versículos 10 a 14, com este tema: Natal, Deus conosco. Esse texto de Isaías, um texto muito lembrado quando nós falamos de profecias, quando nós falamos de mensagens a respeito do Messias, também é um texto muito importante para nós. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto traz a explicação. O Senhor prometeu a liberdade da Assíria, mas tem uma liberdade ainda maior em vista: a bênção de um rei verdadeiro e eterno. O nascimento virginal de Jesus é um dos maiores milagres e dádivas de Deus à humanidade. Cristo agora reina com paciência, chamando aqueles que duvidam ao arrependimento. Em breve, o nosso rei aparecerá para exilar os resistentes e habitar com aqueles que escolheu em sua graça por meio da fé. Deus continua em paciência a estar ao nosso lado, a nos buscar, com a sua mensagem diariamente, para que nós tenhamos a certeza de que Deus está conosco. Afinal, Emanuel, que é o nome aqui que o texto bíblico apresenta, significa o Senhor está conosco. Mais um Natal que estamos celebrando, segundo Natal em que estamos celebrando dentro da pandemia do Covid-19. Sabemos tudo que esta pandemia trouxe para as nossas vidas, mas Deus nunca nos abandonou. E quando nós celebramos mais um Natal, nós celebramos Deus conosco. Celebramos o nascimento daquele que veio para nos salvar. Celebramos o nascimento daquele que se humilhou em nosso lugar para carregar os nossos pecados
e cravá-los na cruz do Calvário. Poderíamos dizer que o dia de hoje e o dia de amanhã não é qualquer dia na nossa vida. E se nós o tratamos como qualquer dia, algo está errado. O dia de hoje e o dia de amanhã é dia de celebrarmos o nascimento de Jesus. Deus se tornando homem para salvar vocês e a mim. Deus se tornando homem para carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz. Deus se tornando homem porque nos ama e nos chamando para que nós vivamos a nossa fé nos dias de hoje. O lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para o ano de 2022 é: firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. E a grande pergunta que nós podemos fazer é: estamos compartilhando Cristo neste Natal? Ou estamos mais preocupados com outras coisas? Presentes, ceia, quem vai estar em casa, quem não vai estar, se o Papai Noel vai vir ou não. E então relegamos Jesus a um segundo, terceiro ou último plano da nossa vida. E quando nós assim o fazemos, nós estamos desvalorizando o Natal. E se desvalorizamos o Natal, nós desvalorizamos a nossa salvação. Por isso nós temos sempre que lembrar que as mensagens do Antigo Testamento, através dos profetas, que anunciavam o nascimento de Jesus, eram mensagens para que todos se arrependessem dos seus pecados, que todos se arrependessem de deixar Deus de lado e voltassem a Deus para uma vida apegada ao único e verdadeiro Deus que existe. Por isso que nós cantamos. O nome que nós usamos para Deus é maravilhoso, é conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é Deus conosco. É um Deus que não nos abandona, mesmo quando nós, por vezes, queremos distância de Deus. Porque às vezes nós fazemos isso, porque nós somos pobres e miseráveis pecadores, e merecemos a condenação de Deus. Mas em Cristo Deus nos ama, em Cristo Deus nos perdoa, em Cristo Deus colore a nossa vida, que outrora era preto e branco por causa do pecado. É maravilhoso nós termos a certeza deste Deus verdadeiro em nossa vida. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que o amor, a graça e o perdão de Deus estejam em todos os momentos da nossa vida e que nós sempre valorizemos Deus estar conosco. Este Deus que foi nos buscar quando nós ainda éramos pecadores. Este Deus que através do batismo e da palavra nos dá a fé. E nesta fé nos move a vivermos apegados a Ele, como o único e verdadeiro Deus que existe. Que nesse Natal nós possamos ter esta mensagem viva e ativa em nossos corações. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Nós vamos falar com Deus em oração neste momento. Colocar aí todos os nossos anseios, tudo que passa em nossos corações, pedindo que Deus esteja a nos abençoar e atender estes nossos pedidos conforme a sua santa vontade. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, principalmente porque tu enviaste teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Hoje nos reunimos aqui para celebrar o Natal, celebrar o nascimento de Jesus, que veio a este mundo para sofrer em nosso lugar, morrer, perdoar estes nossos pecados e ressuscitar, garantindo que a morte também está vencida. Como é bom podermos transmitir esta mensagem, seja por este programa de Natal, seja também por momentos da nossa vida diária. Por isso pedimos, Senhor, que nos capacite a compartilharmos Cristo para todos, em todos os momentos da nossa vida. Também, querido Deus, queremos pedir
por todos aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Esteja, Senhor, a fazer com que a Tua vontade aconteça na vida destas pessoas, se for a cura ou não. Querido Deus, nós confiamos que todo o Teu propósito é importante para a nossa vida e que, abençoados pelas Tuas mãos, nós podemos viver tranquilos aqui neste mundo, seja na bonança ou na dificuldade, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, pois tendo a Ti como o único e verdadeiro Deus em nossas vidas, nós somos extremamente felizes, pois nós temos a certeza da salvação eterna. O Teu nome, Senhor, é maravilhoso. Abençoa-nos, Senhor, sempre com as Tuas bênçãos, com o Teu amor e, sobretudo, com a certeza da salvação. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis sentar. Neste momento nós iremos cantar o hino Povos Cantai. Durante este hino nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas, que as ofertas de prato de hoje, como nós já dissemos, serão destinadas para o Instituto Santíssima Trindade, da nossa igreja, em Gramado, Rio Grande do Sul. E durante o cantar do hino, as ofertas podem serem depositadas aqui na mesa ao lado, e aí os participantes do programa de Natal podem dirigirem-se, então, lá para trás. Então, cantamos este hino, e durante o cantar deste hino, quem tiver a sua oferta, pode consagrá-la. O Natal. Essa é uma época muito bonita. As casas, os prédios, o comércio estão decorados nessa época especial. Muitas luzes piscando, muitos enfeites, velas, laços vermelhos, sinos, estrelas amarelas, anjo, pinheiros, bolinhas de Natal. Muitas cores por todos os lados. Vocês já pararam para pensar sobre as cores do Natal? A cada cor simboliza o que significa? O verde do pinheiro, das fitas, o amarelo dos sinos e estrelas, o branco dos anjos e dos panos do menino Jesus,
o vermelho das bolinhas. Enfim, é exatamente sobre isso, as cores do Natal, que o programa dessa noite vai falar. Cada cor tem um significado, cada cor representa uma parte do plano de Deus na salvação da humanidade. Cada uma das cores representa uma época da humanidade, representa a tua e a minha história com Deus. Abrirmos o livro sagrado, o livro de Deus, vemos que antes não havia nada. Não havia mundo, nem árvores, nem pessoas, nem animais. Só havia Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus bondoso e amoroso. Deus é amor, e alguém queria amar. Então, com todo ardor, o mundo e os homens resolveu criar. Foi assim mesmo. Deus queria dedicar o seu amor a alguém. Criou então o mundo e tudo que nele há. Tudo era assim, branco, puro por causa do bem, pois diz a palavra de Deus que tudo era bom, tudo era perfeito. Deus lhes disse: de todo esse jardim, apenas uma fruta se manter distante, a fruta da morte. Tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, viviam felizes. Tudo Deus criou para eles. Os animais não os atacavam, espinhos não existiam. Tudo era bom e maravilhoso. Não havia ódio, nem maldade, nem dor, nem morte. Tudo era perfeito porque não havia pecado. A cor branca simboliza justamente isso: a pureza e perfeição de Deus, da sua criação, dos seus anjos e principalmente no Natal, a pureza de Jesus, o maior presente de Deus para a humanidade. E assim, Adão e Eva caíram no pecado. Tudo ia bem, até que o diabo se aproximou de Adão e Eva e os levou a pecar. Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus. Foi a maior tragédia da humanidade. Deste momento em diante, tudo mudou. A morte não existia e passou a existir. A doença não existia e passou a existir. As lágrimas e a tristeza começaram a existir. O mal não existia e passou a existir. E o pecado, que não existia, começou a existir. Por causa da desobediência, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do paraíso. Disse a Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão.
E para Eva disse: em dores terás teus filhos. Deus é justo, ele salva e condena. Mas a esperança aparece. Deus é amor, é um Deus que traz esperança. Deus não entregou os homens ao teu destino maldito e cruel, mas prometeu um Salvador. E isso que o verde simboliza, a esperança e a vida através de Cristo. O pinheiro de Natal foi escolhido exatamente por isso. Enquanto o inverno deixava todas as demais árvores com aspecto sombrio, o pinheiro mantinha o seu verdor, mesmo nos rigores do frio. Mesmo rodeados de sombras da morte, o Filho de Deus tem a certeza da vida em seu coração, e vida que dura para sempre. Uma árvore verde é uma árvore com vida. Um cristão com a fé viva em seu coração cresce e se desenvolve, tal qual a árvore. Eis o verde, símbolo da vida e da fé viva e atuante. Isaías, o grande profeta, anunciou a salvação quando disse: o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz a um menino, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se nos deu, o menino vos nasceu. O mundo está em seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus nos ama e sempre nos amou. A esperança sempre esteve nos corações de todos. Os filhos de Deus, com essa esperança, podem dizer: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, conforme Gálatas 2:20. Os anjos harmonia cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. São povos estudantes, serganenos, triunfantes, adorando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Em Nazaré vivia uma jovem chamada Maria, que estava com o casamento marcado com um homem chamado José. Certo dia, um anjo enviado dos céus disse a Maria: Alegra-te, Maria, pois Deus está feliz com você. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e seu nome será Jesus. Maria, mesmo admirada e sem saber o que dizer, exultou ao Senhor e em humildade se colocou à disposição para que a promessa se cumprisse conforme a vontade de Deus. Os corações de muitos esperavam a vinda do Salvador prometido. Assim, hoje, em nossos dias, a esperança só brilha nos corações daqueles que creiam e conservam Jesus em seus corações, em seus lares e em suas casas. Jesus desceu dos céus para junto de mim e para junto de você.
Maria e José viajaram muito até chegar em Belém. A viagem foi difícil, pois Maria estava grávida. Quando chegaram em Belém, tudo estava lotado. Não havia lugar para eles, só encontraram uma estrebaria para passar a noite. Mas mesmo assim, alegraram-se com o nascimento de Jesus. Maria enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura. Vamos sonhar e se alegrar. As estrelas no céu mudam a brilhar. O maior milagre aconteceu. Noite de paz, noite de amor. O menino nasceu, nosso Salvador, trazendo a luz e vida pra você e eu. Papai do céu, melhor presente já nos deu. Foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida Ele nos deu. Papai do céu, melhor presente já nos deu. Foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida Ele nos deu. Vamos sonhar e se alegrar. As estrelas no céu estão a brilhar. O maior milagre aconteceu. Noite de paz, noite de amor. O menino nasceu, nosso Salvador, trazendo a luz e vida pra você e eu. Papai do céu, melhor presente já nos deu. Foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida Ele nos deu. Papai do céu, melhor presente já nos deu. Foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida Ele nos Jesus é o nosso Quando Jesus nasceu, luzes brilharam no mundo. O amarelo simboliza isso. A luz das estrelas, dos anjos, a luz de Jesus e da palavra de Deus, hoje em nossas vidas.
O mundo iluminou-se com a chegada de Deus. Naquela noite estava escuro. De repente, um clarão iluminou os céus. Os céus se encheram de anjos que cantavam e anunciavam o nascimento de Jesus. Anjos santos a cantar em suave doce tom, do alto fazem ecoar hinos com celeste som. Os pastores cuidavam de suas ovelhas nos campos próximos à cidade de Belém. Eles receberam a notícia do nascimento de Jesus, o Salvador prometido, através de um anjo de Deus. A gloriosa luz do Senhor brilhou sobre os pastores, e eles ficaram com medo, mas os anjos disseram: Não tenham medo. Estamos aqui para trazer uma boa notícia a vocês, que também será de grande alegria para todo mundo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Anjos santos a cantar em suave doce tom, do alto fazem ecoar hinos com celeste som. Então os pastores logo foram até Belém ver e adorar o Salvador. Apesar de um nascimento tão pobre e humilde, nenhuma criança foi tão festejada ao ponto de anjos descerem do céu para cantarem o seu nascimento. Também uma estrela brilhante conduziu os sábios do Oriente, os magos, para a adoração de Jesus. Eles ficaram muito felizes quando viram a estrela. Eles a seguiram e encontraram o menino. Sem praça, pois ensina.
Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Eles traziam consigo presente de reis e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Para que essa luz de Deus, que o amarelo simboliza, brilhe também em nossos corações, Jesus deve ser o Rei de nossas vidas, de nossos lares, de nossa adoração. Os magos vieram longe do Oriente, ao ver o rei nascer em Belém, com oferendas de amor ardente ao Redentor que do céu desceu. Vede os magos do Oriente, com um gesto comovente, o menino homenagearam e prostrado o adoraram, como Rei e Salvador. Se o preto estragou a santidade de todos e lembra o pecado, o vermelho, cor do sangue, lembra que somos limpos desse pecado, não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue. Foi assim que Jesus Cristo conquistou, com sua morte redentora, a salvação de toda a humanidade, quando na cruz derramou seu sangue. Somos salvos unicamente por causa do seu amor, diz o evangelista. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, por causa desse amor de Deus, também podemos amar a Deus e as pessoas. Assim, o Natal será sempre comemorado na certeza de que somos salvos por causa do grande amor de Deus por mim e por você, que foi capaz de dar Jesus para nos salvar. Como Cristo mesmo disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim, muitos frutos dará. Esse amor de Deus nos impulsiona a amar e produzir frutos de amor cristão. Isso nos remete às bolinhas do pinheiro, que representam os frutos que os filhos de Deus, respondendo ao amor do Pai, produzem. Por isso, as bolinhas são colocadas na árvore exatamente para representar esta verdade. Uma fé viva, num Salvador vivo, produz frutos. Mas isso só é possível porque Deus nos amou primeiro e enviou seu Filho para ser o nosso substituto. Assim como o pinheiro é enfeitado pelas bolinhas de Natal, em resposta ao amor de Deus, enfeitamos a nossa vida com os frutos da fé em Cristo. Tenho um coração lavado pelo sangue de Jesus. Quero dá-lo agora mesmo para andar em santa luz. Meus pequenos lábios quero hoje a Cristo dedicar, para louvar seu santo nome, seu perdão anunciar. Meus pezinhos cada dia no caminho do Senhor. Corram sempre com alegria, proclamando seu amor. Meus pés são legais. Duas mãos muito pequeninas, a Jesus quero ofertar. Ele pode muito bem guardá-los e dos erros me livrar. Dois ouvidos apresento para a voz de Cristo ouvir. Cada dia obedecendo, seu querer eu vou cumprir. Uma mente clara para Jesus eu vou usar. Estudando a Santa Bíblia, dele poderei falar.
Minha vida, meus pensamentos, cheios de alegria ou de dor, os darei a Jesus Cristo, meu Salvador. Posso te dar, pois pequenina sou. Te daria um cordeiro, se eu fosse um pastor. Se eu fosse um rei mago, ouro daria então. Já sei que te darei, te dou meu coração. Que posso te dar para mostrar o meu amor? As estrelas sorriam para ele com esplendor. Elas cantam e dançam na escuridão. Já sei que te darei, te dou meu coração. Já sei que te darei, te dou meu coração. Para finalizar nossa mensagem, resta dizer que se o mundo começou com o branco, passa pelo preto do pecado. O preto do pecado é lavado pelo vermelho do sangue de Cristo, derramado por amor na cruz em meu lugar. O sangue de Jesus, sua morte e ressurreição, nos remetem para o verde da vida e a esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna nos leva para a certeza do azul do céu e da alegria eterna. O texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Com a sua vida, o bom Jesus, e a sua morte lá na cruz, a salvação nos concedeu, e o azul do céu apareceu. Céu azul, noite de esperança, no horizonte uma estrela vem anunciar a divinal criança. É Jesus num sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos de paz e amor. E na terra alegria geral, anunciando o primeiro Natal, Natal, Natal. Céu azul, noite de esperança, no horizonte uma estrela vem anunciar a divinal criança. É Jesus num sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos
Jesus, muito obrigado pela tua vinda. Jesus, muito obrigado pelo teu perdão. Jesus, muito obrigado pela esperança da sua salvação. Jesus, muito obrigado pela luz da tua palavra. Jesus, muito obrigada pela tua salvação. Jesus, muito obrigado pelo céu que nos espera. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, para todos salvar, para todos salvar. Muito bem, então esta é a nossa apresentação. Nós agradecemos muito aí aos participantes do programa de Natal. De maneira especial, também queremos agradecer o pastor Ezequiel Blum, que nos compartilhou o programa. Então, estávamos conversando e ele então passou esse programa aí que nós adaptamos. Também agradeço muito a Ana, todo o empenho dela na preparação deste programa. E os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Próxima quarta-feira nós teremos o nosso momento devocional pelo Facebook. Na próxima sexta-feira, daqui uma semana, 19 horas, nós teremos o culto de véspera de Ano Novo. Então, podemos nos juntar para celebrarmos as bênçãos recebidas neste ano de 2021 e rogar um ano abençoado de 2022. Também informamos aqueles que encomendaram os pacotinhos, podem retirar ali com a Ana Paula. Esses são os nossos avisos. Convido todos a se colocarem em pé para juntos orarmos a bênção em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Feliz Natal a todos.